Olá, boa noite a todos que já estão conectados, que estão se conectando. Eu peço que vão já dando um ok aqui para eu poder ter o retorno para saber se está bom o áudio, se está tudo ok. Aguardando as pessoas entrarem, vamos como foi combinado, estamos começando às 19 horas o nosso vídeo, um pouquinho atrasado, às 9h01, tá? Mas estamos começando o nosso vídeo. Muito bem. Cadê o povo? Cadê todo mundo? Ainda ninguém entrou. Onde estão todos? Opa. Oi, Marceline. Tudo bom, Marceline? A Marceline já entrou, já está aí, fiel Marceline da nossa igreja. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Opa. Edna também já entrou, que bom. Ok, muito bem. Já somos 3 pessoas, pelo menos, sem contar os que se manifestaram. Então vamos começar com uma oração. Pai eterno, obrigado por cada instante que temos, em qualquer situação que estejamos. Tu és o nosso único e verdadeiro Rei, e a quem nós nos rendemos, e a quem nós buscamos para ter sabedoria. Ensina-nos a viver. Muito obrigado por tudo isso. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, pessoal. Boa noite de novo, aos que já entraram, aos que estão entrando. Hoje, tá... Pastor Adiel também está aí. Pastor Adiel, tudo bem? Nós vamos tratar de um assunto que talvez para alguns soe como polêmico ou polemizador, né? Vamos colocar assim, tá? E eu quero colocar algumas coisas para vocês, tá? Eu vi vários posts chegando para mim, algumas imagens, chegaram textos, vi comentários, vi o pessoal falando, né? E simplesmente, por que surgiu este assunto que eu vou tratar esta noite? Por causa dessa questão do chamado jejum nacional. Tá? Muitas pessoas estão falando. Eu não vou tratar hoje sobre o aspecto de jejum, eu pretendo preparar isso para mais para frente, talvez, segunda ou terça, lançar um vídeo explicando a questão do jejum, tá? Mas a ideia é ensinar hoje, tratar hoje sobre essa questão da chamada proclamação de jejum nacional. Alguns chamam até de Santa Convocação. Para mim chegou várias vezes uma mensagem via WhatsApp. Santa Convocação do jejum nacional. Tá, deixa eu colocar para vocês uma coisa bem importante. Eu não sou contra o jejum e não vou falar contra o presidente. Tá? Primeiro ponto a você colocar. Então, eu sou um cara... pastor, o senhor pratica jejum? Quando entendo que devo fazer, sim, já o fiz e tive resultados extremamente positivos, tá? Tá bom? Então, eu queria que você já partisse dessa ideia. Esse vídeo não é para atacar o presidente, tá? E nem para atacar jejum. Fique bem claro isso. Não é. De jeito nenhum. O que eu quero mostrar para todo mundo... Oi, Nancy, que bom que você está aqui também assistindo. Mostrar para todo mundo alguns aspectos em cima de Romanos, capítulo 13. 1 Samuel 8 e o Salmo 33 também, vai entrar um pouco também nessa questão dessa análise, porque nós temos visto uma certa distorção, sendo bem gentil aqui na palavra, sobre o que está acontecendo. Tá? Esta distorção é por quê? Eu parei para procurar na internet os vídeos referentes à Santa Proclamação, à fala do Bolsonaro referente a esse assunto, tá? E em nenhum lugar, eu vou ser bem claro, eu vi o vídeo que foi feito lá na rua com os supostos pastores. Eu digo supostos porque eu não os conheço, não sei se são ou não. Eles se dizem pastores, então vamos crer que são pastores, tá? E nem entrevista na Jovem Pan, em nenhum momento ele convoca, ou ele proclama, ou ele decreta. Ele apenas fala que domingo é dia de jejum. Ele apenas fala, tá. Na praça, inclusive lá na rua, ele acaba meio que cedendo à pressão do pessoal que está lá. Não sei o que, tem que fazer jejum, os senhores que... Tá. E ele, tá, então tá bom, tá, ok, né? Mas ele não faz uma convocatória, não faz nada, não usa do seu status de presidente
E eu coloco status porque, na verdade, ele é presidente por 4 anos. Ele foi eleito para a função, está funcionando 4 anos, é o funcionário público de mais alto cargo no país, mas ainda assim é um funcionário público. E ele vai poder ou não ser reeleito por mais 4 anos. Tá? E eu quero colocar o seguinte, tá? Existe um conceito errado, muito errado, na cabeça de muito crente. Vamos lá para Romanos 13, vamos começar, abra lá em Romanos capítulo 13. Tá? Vamos começar a estudar um pouquinho do texto aqui, porque as pessoas às vezes falam sem parar para pensar. Então existe, não sei o que, o presidente é a autoridade espiritual. Pera lá, calma, não é bem assim. Vamos devagar com a louça. Já teve crente por aí colocando que tem que obedecer, porque afinal de contas ele é uma autoridade espiritual. Tá. E outros colocam, não, nós temos que obedecer toda a autoridade. E normalmente o pessoal usa o texto de Romanos, capítulo 13, ele é muito usado, tá? Em quê? Tá? Exatamente para fazer a imposição de uma liderança. Tá? Só um minutinho aqui, deixa eu compartilhar. Meu filho ajudante já está dando uma força aqui na divulgação, né? Então eu tenho que também ajudar ele nesse sentido. Então, estou compartilhando com o pessoal da lista, das listas que eu tenho, né? De discipulado da igreja, tá? O link desse vídeo. Muito bem. Pessoal, você que está assistindo, se quiser mandar uma pergunta, tá, eu vou tentar responder ao vivo também. Se eu não conseguir, eu vou buscar uma resposta minha. Vamos ler, pessoal. Capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Toda a alma, eu uso a Almeida Corrigida Fiel da Trinitariana, tá bom? Para quem achar diferente. Ah, pastor, um outro dia eu sento e explico por que eu uso aqui, mas eu vou usar esta, é a Bíblia que eu uso já quase 30 anos, tá bom? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, perdão, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Muito bem. Esse é o texto que normalmente é usado. Oi, irmã Jucineia, tudo bem com você, querida? Que bom que você também está aqui conosco. Tá. Então, muito bem. Deixa eu colocar aqui. O texto fala para obedecer à autoridade? Sim. Coloca que a autoridade deve ser acatada e obedecida. Agora o texto fala para obedecer toda pessoa que é investida ou colocada na função de autoridade? Não. O que ele está falando, o texto, ele está falando sobre o conceito de autoridade. O conceito de que existe uma autoridade, que essa estrutura de poder, de alguma forma foi permitida, foi vontade, discussão, a gente pode entrar numa discussão longa, mas de alguma forma está sob a autoridade de Deus. Muito bem. Nós temos que entender que sim, a princípio, um cristão não deve, não pode, não vai ser um rebelde contra a vontade de Deus. Não pode. E se a autoridade é colocada por Deus, ele também deve obedecer essa mesma vontade. Mas não fala que, por exemplo, Adolf Hitler, tá, o grande líder da Alemanha nazista, deveria ser acatado e obedecido por todos os cristãos. Por todas as pessoas. Ah, pastor, você está exagerando? Não. Eu coloco o seguinte. Uma pessoa que ocupa uma função de autoridade, ela não significa que ela em si deva ser obedecida em tudo que ela mandar, em tudo que ela ordenar. Ela, na verdade, obedece um princípio maior que ela mesma, que é o princípio da lei definida. Se é uma lei que foi definida, ela deve acatar. Se esta autoridade romper com esse princípio da lei definida, ela perde a autoridade em que ela foi investida. Como assim? Vocês têm uma ideia? Na época que eu servi o exército, isso já fazia muitos anos atrás,
eu aprendi no quartel que lei idiota não se obedece. Falava pra gente. O que é isso? Se um oficial, um graduado, chegasse para alguém, um subalterno, e desse uma lei que de alguma forma ferisse a Constituição, ou fosse contra os princípios, os bons princípios da sociedade, não deveria ser acatada tal lei. Tal ordem. Mas explica, pastor. Eu explico com uma situação que eu mesmo vivenciei. Nós estávamos na época do treinamento militar. Tem uma parte que eles chamam de infernato, né, que é um período que você fica submetido a uma grande pressão, como se fosse um campo de prisioneiros, exercícios. É pressão. Não sei se ainda existe isso, mas na minha época existia isso. Muito bem. Aí você passa o dia inteiro correndo na lama, fazendo ginástica, ouvindo tiro, xingo. Chegou no fim do dia, nós estamos já de noite, exaustos, cansados, imundos, sem poder tomar banho, nada. O dia inteiro na lama, então imagina como a gente estava, né? E o Senhor falou assim, muito bem, agora vocês vão repetir comigo o Salmo do Capeta. Como é que é? Era um salmo lá, uma musiquinha que escreveu no quartel, que era um tipo de louvor ao diabo. E na unidade, o grupo que estava com a gente lá, haviam eu e mais alguns que eram cristãos. Eu olhei assim, um olhou para a cara do outro, nós sabíamos que nós éramos crentes, já estava lá há algum tempo, e eu me coloquei em posição de sentido e falei, sargento, desculpe, mas eu não vou fazer. Ele, por que não? Eu mandei, soldado, já xingou um monte de coisa, né? Eu falei, não vou fazer porque o regulamento do exército determina que eu não preciso obedecer uma ordem que fira a Constituição. E a Constituição Federal decreta a liberdade de culto. E eu não posso ser obrigado a cantar a música de culto ou louvor a alguém que eu entendo que não mereça. O sargento ficou muito irritado, mas muito irritado. E ameaçou fazer fazer um monte de coisa comigo. Eu sei, blá, blá, blá. Essa bagunça toda chamou a atenção do nosso coronel. O coronel era a mais alta patente da unidade que eu estava servindo. Eu servi no 2º grupo de artilharia antiaérea de Osasco, São Paulo. E o coronel era o coronel Assir Pisotti Minervino. Ele se aproximou e falou, o que está acontecendo? Aí ele, o guerreiro aqui não quer me obedecer, está desobedecendo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu quieto. E o coronel me conhecia porque eu era o garçom particular do coronel. Eu sempre estava servindo a mesa dele, na hora das refeições. Ele olhou pra minha cara e falou assim, me chamavam de Hugo no quartel, não era Victor, era Hugo. Hugo, aconteceu. Eu falei, permissão para falar, senhor? Tem permissão. Eu falei, o sargento pediu para a gente cantar uma música para o capeta, eu sou o cristão batista, e eu não vou cantar porque a Constituição me garante direito de culto. E ao cantar a música pro demônio, está sendo ferido o meu princípio de liberdade. O coronel olhou assim, deu uma risadinha de canto, falou assim, tá, ok. Você tá certo, não tá errado, só que então é o seguinte, vai pagar, não sei, não lembro, mas manda fazer um monte de ginástica. Em compensação, para não cantar enquanto cantavam, eu tinha que ficar fazendo, eu e os demais crentes, tínhamos que ficar fazendo ginástica. Mas nós não cantamos. Nós nos recusamos a cantar. Então, quando uma ordem, ainda que dada por uma autoridade, ela é contra um princípio maior, eu não sou obrigado a obedecer essa pessoa que está investida dessa autoridade. Porque, na verdade, ela está infringindo o próprio conceito da autoridade no qual ela diz estar. Primeiro ponto importante. Agora, isso é bíblico, pastor? Sim. Se você pegar em Atos capítulo 5, quando os apóstolos são presos, recebem a ordem de fazer o quê? Não falar de Cristo. Qual a resposta que eles dão? Mais importa obedecer a Deus que aos homens. Quando, por exemplo, as parteiras egípcias, as parteiras lá no Egito, recebem a ordem de matar as crianças que iam nascer, elas não matam, desobedecem. E há outros exemplos de desobediência civil através da Bíblia. É claro que há um preço, há uma consequência, e não é das mais agradáveis normalmente. Mas há o precedente bíblico de você ir contra uma autoridade, se esta autoridade está indo contra a maior autoridade, que no caso é o Senhor. Portanto, em Romanos 13, não está falando para obedecer a pessoa que está na função de autoridade, mas para obedecer o conceito de autoridade. Você respeita o conceito de autoridade. Por exemplo, a nossa legislação permite que seja feito o impeachment de um presidente, de um governador, de qualquer político. E no Brasil já fez, recentemente, na história recente, 2 já foram tirados. O ex-presidente Collor e o ex-presidente Dilma. Isso não foi uma rebeldia. Isso foi um uso de um procedimento legal, e muitos evangélicos apoiaram,
para tirar esses dois presidentes, porque entenderam por N razões. Eu não estou defendendo nem a tirada nem a permanência, mas estou mostrando que foi feito. Então, essa ideia de que, se o presidente mandou, tem que obedecer, aspas. Eu posso obedecer desde que esta ordem e seja compatível num nível imediato com a lei do país, num segundo nível muito mais importante, com a lei de Deus. Um exemplo. Ontem chegou até mim, depois se confirmou de manhã cedo, que lá em Santa Catarina, numa cidade interior de Santa Catarina, uma família estava tendo um culto de oração doméstico, e a polícia foi, não sei se foi chamada, não ficou muito claro para mim se foi chamado, apareceu impedindo, fizeram um auto de infração, porque não podia, e por qual argumento? Havia uma lei que foi colocada, criada agora recentemente por causa do coronavírus pelo governador do estado, que dizia que todo culto público ou particular deveria ser proibido. O agente da lei pegou esse texto e falou, não, esse culto é particular, então não pode ter. Está errado. E houve uma pressão, tá, de advogados e mais um monte de gente, e essa pressão cresceu, e hoje já veio a questão, já soube, fui informado já hoje por um pastor que mora lá em Santa Catarina, de que o governador já pediu desculpas, já vai rever. Por quê? Porque a redação desta lei, muito mal feita, de passagem, o consultor, o corpo jurídico que apoiou o governador da Santa Catarina, mostrou alta incompetência, tá? Sendo bem claro, esta lei fere uma lei superior que é a lei da nação. Qual lei? Que o culto é livre e que o lar é inviolável. Então, simples. Esse é um caso onde a autoridade comete um erro e, portanto, não deve ser obedecida neste erro. Quando eu falo nesse caso a autoridade, é a pessoa que exerce a função de autoridade. Então, Romanos 13 não é uma carta branca para quem quer que ocupe uma posição de chefia para fazer o que quer. Não é uma carta branca para o pastor falar que quiser, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou autoridade espiritual. Isso não existe. Tá? Não é uma carta branca para o líder da dominação falar, eu sou o presidente da convenção. Não é. Ela fala para haver um respeito a uma estrutura hierárquica, desde que essa estrutura não fira, é claro, um princípio maior, que é a própria lei de Deus. Infelizmente, muitas pessoas torcem Romanos 13 para forçar uma obediência cega. A quem interessa a obediência cega? A Deus? Não, porque ele sempre quis que haja compreensão na relação com ele. A obediência cega somente interessa ao ditador, àquela pessoa que quer ser ditatorial. Ou àquela pessoa que quer convencer alguém a assumir uma posição de ditador para se esconder embaixo dela ou manipulá-la. Infelizmente, no meio evangélico brasileiro, não só brasileiro, mas acho que mundial, temos visto muitas vezes pessoas que estão ocupando a função pastoral, pessoas que ocupam a função eclesial, liderança eclesiástica, tentando lançar candidatos a postos governamentais, ou tentando cooptar as pessoas que já estão nesses postos para que possam ser a sua autoridade e, na verdade, exercer por trás deles uma autoridade que não lhes é devida. Vou explicar o que está acontecendo aqui. Tá. Chegou também mais a Marta, chegou a Sueli. Sueli pede pregação em espanhol. Sueli, eu já tenho uma trilha em espanhol, vou baixar para o YouTube, tá bom? Tá ok? Bom, a Edna falou que travou lá na região dela. Pessoal, tá travado aí? O sistema tá funcionando? Tá tudo ok? Travou, pra mim tá tudo ok aqui. Tá, vamos continuar aqui. Existe uma tendência, tá? A gente chama de tendência Richelieu. O que é tendência Richelieu? Querer ser o poder por trás do poder. Então você colocaria um rei fantoche e você manipula ele para lá e para cá como você quiser que ele faça. Puxa vida. O que acontece? Essa manipulação tem sido muito fortemente orquestrada por evangélicos. No vídeo, você procura na internet, se você não achar, eu te passo o link, tá, se você quiser, que foi feito, o vídeo limpo, né, da conversa entre os supostos pastores e o presidente Jair Bolsonaro, fica claro que aqueles pastores estavam tentando convencer o presidente a fazer uma coisa que não estava na cabeça do presidente.
Não só não estava, como não é da sua competência. Vamos ser bem claros. Não é da competência do presidente da nação, que é um poder temporal, civil, temporal, também temporário, não só que pertence ao tempo, mas é temporário, ou seja, ele não é vitalício, ele vai ficar lá 4 anos se conseguir ser reeleito, mais 4. Queriam forçá-lo a assumir uma autoridade. Não, eu estou decretando. Ele não pode fazer isso. Ele não fez. Ele não fez. Fique bem claro. O Bolsonaro não fez isso. Mas ele também não poderia fazer. E por que não poderia fazer? Porque ele não tem essa autoridade espiritual. Primeiro porque o Bolsonaro não é cristão, ele é católico romano. Ah, pastor, o senhor está julgando. Eu não estou julgando. Ele diz isso várias vezes. Além dele se dizer católico romano e, portanto, seguidor de uma série de doutrinas que não estão condizentes com o cristianismo, pastor, está julgando os católicos. Não estou julgando os católicos, estou julgando a doutrina católico-romana. E ela é uma doutrina contrária à palavra de Deus. Eu não sou ecumênico. Eu sou um cristão batista. Os cristãos batistas, especialmente os conservadores, não são ecumênicos. Tá? Nós não concordamos com o Conselho Mundial de Igrejas, por exemplo. Tá? Então, ele não é. Tá? Ele não é autoridade espiritual. Ele é só um homem. Ele é católico. Além de ser católico romano e, portanto, adepto de práticas e credos que não condizem com a palavra de Deus, ele também participou recentemente. Tem fotos, isso não estou inventando, é só pela internet. Tem fotos que mostram ele lavando na Índia ídolos pagãos, participando de um ritual religioso de lavagem de ídolos, junto com a filha dele. Então, pessoal, este homem, que tem feito coisas boas, tem feito coisas, mas como qualquer ser humano, eu vou dizer, não estou aqui para julgar o presidente Bolsonaro, tá? Não estou nem contra nem a favor dele nesse assunto aqui. Ele não é autoridade espiritual sobre a nação. Não é. Ele é uma autoridade política sobre a nação, autoridade administrativa, é executivo, chefe executivo, mas não é mais que isso. Ele não pode convocar. Agora, além disso, tá? Nós temos um problema. Agora sim vamos lá para 1 Samuel capítulo 8. Tá? Eu quero que você vá comigo para 1 Samuel capítulo 8 e vou mostrar para vocês onde nasce esse problema no coração do ser humano. Em 1 Samuel 8. Tá? Então, 1 Samuel capítulo 8. Tá? Vamos ler aqui. Muito bem. E sucedeu, versículo 1. E sucedeu o quê? Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus juízes sobre Israel. E o nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome de seu segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Aí a gente fala assim, puxa, que chato, né? Ele foi um bom juiz? Foi. Na verdade, na minha opinião, foi o melhor juiz que houve no tempo de Israel. Antes de juízes, há o comentário que cada um andava como queria na terra. Aí Deus colocava os juízes, mas enquanto o juiz era vivo, num certo momento da vida do juiz, o pessoal até obedecia, mas depois se espalhava de novo. Mas Samuel foi preparado desde criança, só que ele falha, ele não conseguiu preparar um sucessor. Os seus filhos, que o sucederam, não tinham qualidade e nem... não é disposição a palavra certa, mas não tinham também a humildade e a devoção correta. Então eles falhavam. Então, eles fizeram um monte de... foram avarentos, aceitaram o suborno, perverteram o direito. Aí todo mundo ficou indignado. E sabe, eu pensei isso uma coisa. Eu estou no pastorado há praticamente 25 anos, 24 anos e um pouquinho mais. Fiz 24 anos agora, dia 29 de março, de pastorado, oficialmente ordenado pela Convenção Batista Brasileira. E eu penso que, eu olho assim e fico triste porque eu vejo os pastores mais velhos partindo, né? Eu não consigo visualizar uma grande quantidade de homens de Deus que possam substituir ou atender a demanda necessária do povo. Homens foram embora, como o Dr. Shedd, como o pastor Valdemiro Tinchak e outros desse nível de qualidade, e não temos visto surgirem novos para substituí-los. É mais ou menos como aconteceu na época de Samuel em certo aspecto, percebem?
Samuel foi muito bom, mas quem veio depois dele não tinha esse mesmo nível. Lógico, eu não estou colocando que os atuais pastores são avarentos, essa questão não é... Não que não haja, mas não estou colocando esse nível. Eu estou colocando o seguinte: a geração que hoje sucede não é do mesmo nível, na minha opinião. Eu me coloco entre essa geração que sucede, tá? Eu sou da parte da geração que está sucedendo esses homens de Deus. Não tem a mesma qualidade de alguns desses homens incríveis que Deus usou no passado. Muito bem. Versículo 5. E disseram-lhe: eis que já estás velho, os anciãos que iam lá em Ramá, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Puxa vida, surgiu então uma situação. Queremos um rei. Por que queremos um rei? Porque os demais têm. Todo mundo tem, eu também quero ter. Aí eu lembro da minha mãe: você não é todo mundo, né? Eu acho que a mãe de muita gente falou isso pra você: você não é todo mundo. Mas eles queriam porque todo mundo tinha, então era chique. Era estranho para eles provavelmente dizer: vocês têm rei? Não, não temos rei, temos só um juiz. Mas juiz? Nós temos rei. Não, nós queremos um rei. Eles queriam um rei. E acharam muito esperto quando? Quando viram que aqueles que deviam suceder a Samuel não tinham qualidade para suceder a Samuel. Versículo 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. O que Samuel fez? Samuel ouviu assim: isso aqui não me parece muito certo, não. Eu vou orar. E foi lá, orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Opa, peraí. Por que o rei ia ser dado para o povo? Deus conhecia. Deus ouviu, claro, a razão aparentemente justificável do povo para querer um rei. Mas Deus sabia a razão verdadeira para que o povo quisesse um rei. Eles não queriam mais ser geridos, governados pela vontade de Deus. Eles queriam que um homem fizesse isso. E Deus sabia disso. Conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente, e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Então eu falo: entendam. Vocês, Israel, não está rejeitando a Samuel. Vocês não acham que precisam de um rei, na verdade. O que vocês querem é não obedecer a Deus. E aí você vai ver aqui, Samuel vai colocar nisso, né, versículo 11, né? Esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e de 50, para que lavrem a sua lavoura, façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. Tomará seus filhos para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará a seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós servireis de servos. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vos houver escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Eu chamo isso de a maldição de ter um rei. Enquanto não havia rei, não precisava fazer nada disso. Eles deviam aprender a se relacionar diretamente com Deus. Mas eles não queriam o ônus de ter que tomar decisões e ouvir a voz de Deus. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Lá no deserto, foram reclamar com Moisés: nós também queremos ouvir a Deus. Moisés fala: tudo bem, se purifiquem por tanto tempo, se preparem, tal dia Deus vai falar com vocês. E quando Deus começa a falar com eles, eles gritam: não, para, por favor, nós não suportamos isso. Só você ouve a Deus. Nós não queremos ouvir a Deus. É complicado, né? Muito complicado. Mas qual foi? Imagina o profeta que julgou por anos, décadas. Orientou todo Israel.
mostra qual vai ser o problema e qual vai ser a consequência de ter um rei. Qual é a resposta do povo? Versículo 19, 1 Samuel 8, 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e nosso rei nos julgará e estará diante de nós e fará as nossas guerras. Desculpa. É complicado. O povo queria, porque queria o rei, porque não queria ouvir a Deus. Por que os evangélicos, parte deles, não todos, é claro, parte deles, tem insistido tanto em querer colocar, agora especialmente, o presidente Bolsonaro na posição de líder espiritual da nação? Porque boa parte desses pastores, e você agora com certeza vou levar muita pedrada, mas boa parte dos pastores que vai atrás e quer esse conceito, são pastores que não têm ou condições, ou vontade, ou capacidade de ensinar o povo corretamente. E são pessoas que querem que alguém pense por eles. O povo que está apoiando isso, o povo evangélico que está apoiando, um líder espiritual, não sei o quê, é um povo que é incapaz de pensar por si próprio e buscar no Senhor a fonte da sua sabedoria. Eles querem que alguém traga para eles e diga: faz isso, faz aquilo. Não querem investir um tempo em sentar e estudar a palavra, conhecer a palavra, entender, aprender a ouvir a voz de Deus, levar bronca direta de Deus. Não, eles querem um presidente, um líder espiritual geral. Quem é pastor há muito tempo, como eu sou, já são mais de 2 décadas pastoreando, quase 3 dirigindo igreja, aliás, mais de 3 dirigindo igreja, sabe que muitas pessoas na igreja querem que você decida por elas. Elas não querem ser levadas a decidir. Elas não querem que você ajude a pensar. Quem é professor sabe disso também. O aluno não quer que você o force a pensar. O aluno quer a resposta pronta. Só que se você der a resposta pronta, ele nunca vai aprender a encontrar a resposta. Ele sempre vai ser limitado, sempre vai ser, com perdão a palavra, tapado, e nunca vai amadurecer. A autoridade deve ser obedecida, mas cada autoridade dentro do seu espaço. Sim, Deus colocou um rei, deu todas essas ordens para um rei, não para um presidente da nação. Em nenhum momento isso foi transferido para o presidente. Isso era para o rei de Israel. Não era para o presidente do Brasil, da Bolívia ou dos Estados Unidos. Mas os evangélicos querem achar um... Você vai ser, queremos um rei. E querem um rei profeta, um rei sacerdote, querem... Queridos, primeiro, no Brasil... Tá. Ah, então na Inglaterra pode ter? Não, porque a Inglaterra ainda que coloquem, lá está lá a rainha Elizabeth, ainda assim é um ser humano. E lá não é Israel. Ah, mas espera aí, pastor. A Bíblia fala bendita nação, né? Cujo Deus, Senhor. Espera aí, vamos lá, vamos ler o texto. Salmo 33, tá? Vamos lá ler o texto. A melhor coisa sempre é você correr atrás do texto e não ficar tentando adivinhar, como eu vi hoje no vídeo daquele pastor falando que no livro de Joel o profeta foi na cidade e conclamou o jejum, tá? Então tem sempre umas... Para evitar passar uma vez... A gente erra, todo mundo erra, eu erro várias vezes, mas para evitar errar, né? Vamos sempre consultar o texto de maneira mais clara para não ficar falando abobrinha, tá? Como fala? No ensinar, tá bom? Então, só um minutinho aqui, peraí, chegou mais uma mensagem aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. O Salmo 33, tá? 33? Estou certo na minha anotação? Versículo 12. Salmo 33, 12. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Tá vendo aí, pastor? Tá vendo? Aí tá claro. Peraí, por favor, pera um pouquinho. Nós podemos ler esse texto, e devemos ler o texto, de algumas maneiras. A primeira maneira é ser literalmente apegado ao texto. Ele está falando da nação de Israel. Ponto. Ele não está falando de qualquer nação. Ah, mas pastor, hoje nós somos Israel. Exato. Concordo com você. Hoje nós podemos entender que somos o povo de Deus e, portanto, em certo aspecto, somos Israel. Num aspecto não escatológico, a questão não é essa. É a questão de ser povo de Deus. Muito bem. Somos, sim, povo de Deus. Somos uma única nação? Não.
Por acaso o irmão cristão lá do Iraque não faz parte do povo de Deus? É um outro povo de Deus? Por acaso o irmão cristão lá da Manchúria, dos Estados Unidos, da Bolívia, da Argentina, da Espanha, do Zimbábue, de onde for, ele parte. Não, todos nós somos um único povo. Há um único líder temporal, político, administrativo sobre todos nós? Não. A Bíblia fala que são de todas as nações, né? Então não há um líder. Então não se aplica para nós a ideia de um líder humano geral. Portanto, o Salmo 33, versículo 12, fala: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Ele é bem circunscrito a Israel. Um dia o Brasil vai ser assim? Sinceramente, eu gostaria que sim. Mas, sinceramente, eu creio que não, porque sempre haverá os não cristãos entre nós. E volta o problema. O presidente, ainda a gente coloque um homem realmente temente ao Senhor na presidência deste país, ele não é presidente do povo de Deus. Ele é presidente de um país onde habitam pessoas do povo de Deus, que é diferente. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado, porque eu tenho visto muita tentativa de trazer de volta o Velho Testamento, trazer de volta alguns conceitos. Não. Não. Pastor, o senhor é contra o jejum? Como eu disse no começo, eu não sou contra o jejum. O senhor vai fazer amanhã o jejum? Não vou fazer amanhã o jejum. Por que não vai fazer? Porque eu não entendo que tenha sido a orientação do Senhor fazer isso. Como é que é, pastor? Eu entendo que foi uma orientação de homens. E se é orientação de homens, eu tenho toda a liberdade de dizer sim ou não. E eu não estou recomendando a igreja que faça. Mas se alguém da igreja que o senhor já passou fizer jejum, o senhor vai disciplinar? Não. Agora, se essa pessoa fizer porque acha que é o santo jejum e que isso é consagrado, eu vou chamar de canto, vai, vem cá fulano, vem cá fulana. Por que você está fazendo assim? Me explica, vamos entender? Vamos conversar, vamos bater um papo, eu vou orientar. Uma das coisas boas de ser um cristão batista é que nós não impomos conceitos, nós explicamos conceitos. Mas pastor, e se na minha igreja o pastor mandar fazer o jejum consagrado porque foi convocatória do presidente? A minha orientação é a seguinte: ore por seu pastor, converse com seu pastor, mas mais que tudo, ore ao Senhor. E entenda que se ele disser para você, não faça, você não deve fazer. Mas você tem que ser responsável por buscar ao Senhor, por entender a resposta do Senhor e por colocar essa resposta em prática. E aguentar as consequências disso. Não vai dizer, o pastor Vitor mandou, eu não mandei você fazer nada a não ser orar. Isso eu mandei você fazer. Vai lá e ora, vai lá e busca o Senhor. Em Hebreus 8 diz que cada um de nós agora, na nova aliança, busca e tem uma relação direta com Deus. Não há mais intermediários. O pastor não é intermediário. O presidente, muito menos. Então, queridos, estou vendo aí, pastor Marcos Jacinto. Oi, pastor, beleza? Ele colocou corretamente aqui. Rei só Jesus. Ele coloca no milênio, uma visão escatológica, não vou nem ter discussão, mas eu concordo. Rei é só Jesus. Não existe mais espaço para isso num contexto moderno. Nós temos que entender, tá, que muitas pessoas estão hoje ensinando um tipo de religiosidade que é um judaísmo capenga, tá? Bem capenga, que não é mais aplicável à igreja, porque a igreja não é judaísmo, a igreja é igreja. Ore pelo Bolsonaro. Eu orei pelo Bolsonaro, eu oro pelo Bolsonaro, eu orei pelo Temer, orei pela Dilma, orei pelo Lula, orei pela FHC, orei pelo Itamar, orei pelo Collor, só não orei pelo Salim porque eu era muito novo na fé, ele não entendia muito bem isso. Ore. Agora, obedecer fielmente somente a Deus. A minha obediência 100% fiel é somente ao Senhor. A nenhum homem. Nenhum homem, nenhum ser humano, mulher, não vou
Minha mãe, que é uma pessoa que eu respeito a espiritualidade dela, foi ela que me conduziu a Cristo, foi ela que me ensinou as primeiras coisas em Cristo. Conheço a vida dela e a minha mãe, e eu venho de uma cultura boliviana onde pais são muito respeitados. Se eu entender que ela está errada, eu vou dizer, mãe, está errada. Já encerrando, eu lembro de um filme que eu gostei muito, muitas pessoas viram um filme não cristão, chama Cruzada, e em um certo momento o rei de Jerusalém pede ao herói, tá, que ele faça uma coisa, só que não fala o que é para ser feito. Tá, e o herói, não, eu vou fazer, eu falo assim, não, não faça assim. Entenda, compreenda. Porque você não pode dizer, quando você se encontrar com Deus, que eu fiz porque pediram, eu fiz porque me forçaram. E tá certo. O filme eu achei fantástico porque era um filme não cristão, dando um conceito claramente cristão. Eu devo responder diante de Deus pelas decisões que eu tomo. E eu não posso dizer, o presidente mandou. Se você quiser fazer jejum amanhã, irmão, faça. Mas faça porque você entendeu que esta é a vontade de Deus para a tua vida. Não faça porque houve uma santa convocatória, primeiro porque ela não houve. O Bolsonaro não convocou nada. E quem está falando que convocou está mentindo. É mentiroso. Tá? Bolsonaro não fez isso. Tá? E olha que eu não sou um grande. Eu votei no Bolsonaro, mas não sou um grande fã do Bolsonaro. Quem me conhece sabe que faço críticas constantes a algumas ações dele, pessoais. Então, se você vai fazer jejum, ótimo. Faça. Não poste na internet. Não tire fotinhos de você não comendo. Não tire fotinhos de você orando. Não tire videozinhos de você veja como eu faço jejum bonitinho. Porque isso é pura hipocrisia. É pura hipocrisia. Entenda. Faça. Porque você consultou o Senhor e você entendeu que da parte do Senhor é uma orientação. E você vai arcar com isso diante de Deus. Ponto. Eu não vou fazer. Porque eu não entendo o que é uma orientação do Senhor fazer amanhã. Pode ser que eu faça até outro dia. Ou pode ser que eu faça nenhum dia. Não sei. Se eu entender que eu devo estender esse convite à minha família, eu farei. De fazer o jejum. Se eu entender que eu devo estender esse convite aos irmãos da igreja, eu farei. Porque eu também não posso convocar a igreja para um jejum. Não é minha função. Eu posso dizer, irmãos, seria interessante. O que vocês pensam? Vamos fazer? Eu posso convidá-los. Mas eu não posso obrigá-los, porque eu não tenho essa autoridade. Não tenho. Você não é pastor? Sim, sou o pastor deles. E eu sei que eles me amam. E eu sei que se eu falasse, é prova que todos obedecessem. Mas a minha função não é essa como pastor. Minha função como pastor é ensinar. Não impor. Não definir regras de vida para eles. É ensinar o que a Bíblia ensina. Então, queridos, obrigado pelos muitos que participaram, pelos comentários, valeu, espero que você esteja gostando. O nosso canal YouTube já está ativo, eu passei a manhã inteira arrumando os vídeos e tudo mais, já está lá. São poucos vídeos que tem, mas já estão lá. Tá? Eu vou colocar, eu sempre tenho colocado muito aqui, vou colocar algumas propagandas, mas vai lá, assiste o vídeo, compartilha, curte, isso ajuda bastante, tá? Pastor, você vai ganhar dinheiro com isso? Não, não vou ganhar dinheiro com isso, tá? Tá, é da igreja, tá? Então, não é, tá? E só uma coisa final que me veio agora a cabeça agora. Tá? Eu não sei se é verdade, não consegui investigar ainda se é verdade ou não, mas eu vi comentários na internet que parece que os pastores seriam colocados como profissionais autônomos para requerer também os famosos R$600 da ajuda de custo durante a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Não sei se é verdade ou não, então não posso dizer, não é uma crítica ao governo. Se realmente o presidente incluiu isso, eu sou levado a supor que é por pressão de pastores que estão perto dele, mas eu fico pensando, esses pastores fazem politicagem, mas não ensinam a palavra de Deus para esse homem, né? Mas tá bom. Pastor, se isso for provado, você vai pegar? Não. Aqui fica meu registro público de que eu não vou pegar esse dinheiro. Por quê, pastor? Porque o meu salário, ele vem do povo de Deus e não do governo. Eu não aceito o salário do governo. Mas se o senhor fizer aposentadoria, se eu pagar, quando eu pago a minha aposentadoria, sou eu que estou investindo no meu futuro. Sou eu, é meu dinheiro. É o que eu ganhei que estou colocando lá, não é o governo está me dando. Esses R$600 eu não vou pegar.
O senhor condena quem pega? Não, não condeno ninguém, nem minha função condena as pessoas. Estou colocando que eu não vou pegar porque eu entendo que se eu aceito que o governo pague meu salário, eu vou aceitar que ele também defina o que eu pregue. E eu nunca vou aceitar isso. Tá bom? Bom, queridos, Deus abençoe a todos. Amanhã, de manhã, eu vou estar fazendo às 9h30 a EBD. Tá? 9h30 então tem de manhã. E às 7h da noite vai ter o culto da noite. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelas palavras de carinho aqui. A Sueli colocou aqui. Essa de não postar fotinhos foi demais. Valeu, Sueli. Tá, a Sueli é uma amiga muito querida, minha irmã na fé. Já trabalhamos juntos em missões lá na Bolívia, né? Tá? Então, pessoal, compartilha. Se você acha que esse vídeo foi edificante, foi algo que te ajudou a entender alguma coisa, compartilha mesmo. Tá? Daqui a pouco a gente vai colocar o link do YouTube disso aí para você. Você vai poder compartilhar, inclusive, via WhatsApp. Tá? Vai estar no nosso canal no YouTube. E, pessoal, obrigado. Orem. E vamos orar para que o nosso país sobreviva a todas as coisas que vão afetar por causa dessa pandemia. Seja a questão financeira, seja a questão de saúde. Então, eu soube ontem, já andei pedindo orações. O pastor Sócrates, presidente da Convenção Batista Brasileira, está com coronavírus. Ele está sendo tratado. Tá? Ele já é um homem de idade mais avançada. Tá? Não sei se houve alguma mudança do quadro agora, mas estejam orando pela vida do pastor Sócrates. Tá? E vamos sempre buscar servir o Senhor. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.